Senado aprova a regulamentação da profissão de historiador. Segue para o plenário, em regime de urgência, o projeto que dá autonomia ao Banco Central. E especialista em imunização alerta para os danos das notícias falsas sobre vacinas. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram nesta terça-feira, em plenário, o substitutivo da Câmara ao projeto de lei do Senado 368 de 2009, que regulamenta a profissão de historiador. O texto determina que a atividade vai poder ser exercida por quem tem diploma de curso superior, mestrado ou doutorado em História. O projeto, de autoria do senador Paulo Paim, foi modificado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares definiram que a profissão de historiador deixa de ser privativa dos historiadores para se tornar apenas assegurada a esses profissionais, eliminando a possibilidade de reserva de mercado. O texto segue para sanção. Avança o projeto que dá mandato fixo ao presidente do Banco Central em período diferente do presidente da República. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira uma emenda ao texto, que agora segue em regime de urgência para o plenário. De acordo com a proposta do senador Plínio Valério, o mandato do presidente do Banco Central é de 4 anos, mas não coincidente com o mandato do presidente da República. Dessa forma, o dirigente da instituição não poderia ser demitido e teria autonomia para conduzir a política monetária. O relator, senador Telmário Mota, rejeitou a emenda do senador Eduardo Braga, que pretendia incluir o crescimento econômico e a defesa do emprego entre as atribuições do Banco Central. A função do Banco Central é cuidar da estabilidade da moeda no Brasil e nos demais países do mundo. Mandato duplo para bancos centrais é normalmente definido como sendo aquele que abrange tanto essa estabilidade de preço como algumas medidas de estabilidade de economia real, como faz o Fed norte-americano. O mandato duplo abre mais espaço para o Banco Central ser afetado pelo ciclo político partidário, potencialmente sendo mais pressionado para estimular as atividades econômicas no curto prazo, visando ganhos políticos e eleitorais de curto prazo e jogando os custos de uma inflação mais alta para o futuro. O Fed norte-americano, ele funciona assim. Ele funciona tendo o Banco Central, além de ter que perseguir meta de inflação, além de ter que atingir meta de inflação, ele também tem que perseguir meta de emprego e crescimento econômico. É importante que um Banco Central tenha uma visão global da economia, não fique apenas pelo aspecto da questão monetária, da estabilidade monetária, mas veja também o curso da economia. Principalmente num país como o Brasil, que vive taxas de desemprego absolutamente alarmantes. A outra emenda do senador Tasso Gereissati foi aprovada. Seu mandato, sua obrigação básica é a manutenção da moeda. No entanto, subsidiariamente, não ficar alheio às enormes flutuações que um país como o nosso tem e tem tido recentemente em relação à atividade econômica. Na verdade, isso já acontece de fato. De fato, isso já acontece. Nós estamos apenas oficializando e colocando como no projeto para que isso fique bem claro que o Banco Central não ignora essas eventuais flutuações. Apesar de ter uma posição contrária à autonomia da forma como se propõe, neste caso, em função da emenda acolhida pelo relator, nós votaremos com o relator. Os membros da diretoria do Banco Central também têm mandato. Todos, incluindo o presidente, poderão ser exonerados em caso de desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da instituição. A proposta de exoneração tem que partir do Conselho Monetário Nacional e será aprovada pela maioria absoluta dos senadores. 7 em cada 10 brasileiros acreditam em informações falsas sobre vacinas. Esses números foram apresentados nesta terça-feira na CPI mista das fake news. Informações falsas são o principal motivo que leva os brasileiros a evitarem a vacinação, segundo pesquisa feita em setembro de 2019 pela Sociedade Brasileira de Imunização.
13% da população brasileira maior de 16 anos deixou de se vacinar ou vacinar algum dependente. Esse percentual corresponde a 21 milhões de pessoas. Quando a gente olha para a população geral estudada, 67% acreditam em pelo menos uma informação falsa sobre vacinas. Então, no extrato total da amostra, a gente tem que quase 7 em cada 10 pesquisados acreditarem em pelo menos uma informação falsa sobre vacinas. Quando a gente olha apenas aqueles que dizem se informar sobre esse assunto nas redes sociais e WhatsApp, esse percentual sobe para 73%. Quem se informa pelas redes sociais, como WhatsApp e Facebook, fica mais exposto à desinformação sobre vacina, que põe a vida em risco. Não se vacinaram por razões relacionadas à desinformação. Na população geral, a gente está falando de 57% da população geral. Quando a gente pega aqueles que se informam através das redes sociais, esse percentual já sobe para 63%. E as desinformações mais citadas são: não achei necessária, medo de eventos adversos pós-vacinação, de eventos adversos graves, que é o EAVP, medo de ficar doente com a vacina, que é um tópico extremamente associado às notícias falsas, que as vacinas causam doença, e as notícias e histórias ou alertas online. A pesquisa demonstrou que as notícias falsas sobre saúde se alastram muito mais do que a informação verdadeira. Apenas um vídeo contra a vacina HPV, que é talvez uma das mais polêmicas hoje, teve quase 20 milhões de visualizações, 762 mil reações. E a publicação do Ministério da Saúde, que desmentia e que trazia a realidade acerca desse fato, alcançou, no período do estudo, apenas 10 compartilhamentos. Ricardo Machado concluiu que as fake news estão nos deixando doentes e deu como exemplo a volta do sarampo. E esse dado aqui é de 2019, um outro dado de distribuição de casos de sarampo durante todo o ano de 2019. Foram confirmados, em 2019, mais de 18 mil casos de sarampo no território nacional. Uma doença que em 2016 estava eliminada do país. Nesta quarta-feira, a CPI mista volta a se reunir para ouvir os donos da empresa de marketing digital Iacals. Ângelo Coronel planeja votar na primeira reunião depois do Carnaval, dia 3 de março, requerimentos de convocação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e dos ex-presidentes Lula e Dilma. Eu gosto de frisar que eu estou aqui como magistrado, com total isenção. Para mim não importa se é da oposição, se é do governo. Eu quero simplesmente que a gente use a CPMI para proteger a sociedade brasileira, manter o pilar da democracia. O senador Alessandro Vieira apresentou 2 requerimentos para que sejam quebrados os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Hans River e da empresa dele. Na semana passada, Hans River teria mentido e ofendido a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, que denunciou um esquema de disparos em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018. Nós temos a intenção de descobrir as circunstâncias do primeiro momento em que ele tem um contato com a jornalista, entra com uma ação na Justiça do Trabalho, faz declarações em um sentido, e o segundo momento agora, na CPI, quando ele dá declarações em sentido totalmente oposto. Entender essa circunstância é importante para saber qual é a verdade dos fatos. As recentes inundações registradas nos estados do Sudeste foram tema de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. O que fazer para enfrentar eventos climáticos extremos como esses, que frequentemente provocam mortes e grandes prejuízos nas cidades brasileiras? Existe uma relação de causa e efeito entre o fenômeno das mudanças climáticas e os desastres naturais provocados pelas chuvas. O engenheiro Sérgio Ludemann, especialista em deslizamentos de terra, apontou as evidências científicas disso. O painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, em 2007, havia publicado um trabalho onde eles já mediam, não é uma perspectiva, uma estimativa, é uma medição, de um aumento médio global de temperatura de 0,74 graus. E o que essa mudança de temperatura causa na prática? É uma mudança completa no regime hidrológico. O representante do IBGE tratou da importância de dados e informações atualizados para a formulação das políticas públicas. O compartilhamento dos relevos, os tipos de solo, as regiões fitoecológicas e outras áreas do país. A função do IBGE é produzir dados não só para apoiar as políticas públicas, mas para
por eles terem séries históricas para acompanhar os resultados dessas políticas públicas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, também trouxe contribuições para o debate. O CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. Quem faz a previsão de tempo é o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós recebemos o aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia e, a partir desse aviso meteorológico, nós fizemos o alerta do desastre. Mas se temos informação de qualidade e conhecimento, se existem centros de pesquisa e órgãos públicos para lidar com o problema, além de um bom arcabouço legal, por que falhamos? Por que os desastres naturais provocados pelas chuvas se repetem ano após ano em nosso país? Essa questão foi levantada pelo engenheiro Paulo Canedo, especialista em hidrologia, que fez uma proposta. Eu não sei qual é a resposta e eu me arvoro a duvidar que alguém saiba. Eu acho que precisamos sentar um grupo de pessoas, eu cochichei com o senador Valentim, se era possível ter um grupo de trabalho que auxiliasse a comissão ou o Senado, ou seja lá quem deva ser, de tal maneira que convidasse algumas pessoas para discutir e trazer fatos concretos. Não é possível que a cada ano nós só tenhamos uma certeza. Aquela rua que eu sei que inunda, vai inundar e vai ser pior do que a do ano passado. Eu creio que o crescimento desordenado das cidades tem ocasionado isso e tem também um fator. Esqueci de botar na fórmula. Debaixo da terra não é obra pública não, ninguém vê. Aí ninguém quer fazer obra debaixo da terra, entendeu? E nem consertar o cano. Nós estamos com pessoas extremamente conceituadas, 60 doutores dentro de um órgão do Ministério. Nós temos aqui, a gente não deve mais em nada, em ciência, tecnologia, em pesquisa. O que falta é a vontade e o olhar do poder público. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que altera a Lei de Alienação Parental. Denúncias apontaram que genitores que abusavam dos filhos conseguiam distorcer a lei para manter a guarda dos menores e continuar com os abusos. O voto da relatora, a senadora Leila Barros, acaba com a inversão imediata da guarda e outros pontos do texto. O relatório segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. O meu caso é o caso de milhares e milhares de mães, que logo a criança, quando começa a falar, ela começa a relatar abusos. O meu pai mexeu aqui. Nós somos orientadas a, quando a gente souber de uma situação dessa, a gente ir lá e fazer a denúncia. A hora que a gente faz a denúncia, o que acontece? Já cai na lei dessa alienação parental. A Edneia faz parte de um grupo que pede a revogação total da lei. Pelo relatório, o texto continua valendo, mas com alguns ajustes. A gente sabe que a alienação parental, ela é um mal da sociedade. E que muitos desses jovens, além de serem punidos pelo convívio, de não ter o convívio com seus genitores, eles muitas vezes se mutilam, muitas vezes se suicidam também, porque eu fiz audiências de suicídio aqui, justamente por achar que é um empecilho para a melhoria da relação entre ambos. Então, assim, o que a gente fez é melhorar a lei. Um dos pontos que mudou é o que tem gerado mais polêmica, a inversão da guarda. O magistrado vai ter que entrar, o judiciário vai ter que entrar nessa ação, numa ação de mediação, primeiramente, analisar a capacidade parental de quem está denunciando, a capacidade parental de cuidar daquela criança, entendendo essa relação, preservando essa relação e depois entrar na ação para justamente julgar o que foi denunciado. Pela lei de alienação parental, se uma denúncia não puder ser comprovada, os pais devem aceitar a guarda compartilhada. Em alguns casos, quem faz a denúncia de abuso pode até perder a guarda do filho. Quando a mãe denuncia, começa a pior parte disso tudo é que no caminhar do processo vai indo, até que a juíza chega no extremo máximo, que é pedir a inversão de guarda. Ela foi lá, denunciou o pai da criança, aí foi tudo para a justiça, entende? Foi para o criminal e foi para a vara de família. O pior de tudo isso, antes de sair qualquer resultado do criminal, que houve, se não houve, a vara de família já dá a sentença. A vara de família já dá a sentença.
de que a alienação parental e a guarda assim, é imediata, a inversão de guarda. O objetivo original da lei de alienação parental é evitar que crianças sejam manipuladas emocionalmente pelo pai, pela mãe ou por qualquer outro familiar. No entanto, a lei estava sendo usada por genitores abusadores. Eles faziam falsas denúncias para ficarem com a guarda das crianças e continuarem com os abusos. A prática foi exposta pela CPI dos maus tratos aqui no Senado. A ministra da Agricultura disse nesta terça-feira no Senado que a medida provisória da regularização fundiária não vai estimular a grilagem. Tereza Cristina afirmou que a MP vai permitir que pequenos agricultores tenham acesso a crédito. A ministra Tereza Cristina comentou os principais pontos da medida provisória. O texto amplia de 4 para 15 módulos fiscais a área que poderá ser regularizada com a mera declaração do ocupante. Mas a ministra disse que isso não vai estimular a grilagem, pois, segundo ela, haverá verificações em todo o processo de regularização. E as verificações não são só da terra, do georreferenciamento, da posição geográfica desse lote, mas você também vai levar em consideração a parte ambiental, a parte trabalhista. Nada disso está sendo excluído nesta medida provisória. Está prevista a vistoria remota para as áreas de até 4 módulos. Nós vamos usar tecnologia, porque se nós continuarmos no ritmo que nós temos hoje, vão mais 400 anos e a gente vai estar aí sem conseguir regularizar esses títulos. Então, nós vamos usar tecnologia, sem precarizar. O governo argumenta ainda que 97% dos lotes passíveis de regularização são de pequenos produtores que usam a propriedade para sua subsistência e que dos 150 mil processos no INCRA, apenas 2.100 são de áreas que têm mais do que 15 módulos fiscais. Ao defender a MP, a ministra afirmou que não haverá interferência em terras indígenas, quilombolas ou assentamentos. Entram no programa de regularização as terras da União ocupadas em todo o país até 5 de maio de 2014. O senador Isalci cobrou apoio técnico para as pessoas que tiverem a terra regularizada. Pelo valor da terra, se você não der a esses assentados, não é, um estudo da viabilidade, da vocação daquela terra, capacitá-los, né, dar matéria-prima, né, as pessoas vão acabar vendendo, porque nós precisamos dar a eles condições de sobreviverem da terra. Como é que nós vamos levar assistência técnica, nós vamos levar crédito, irrigação, as cadeias produtivas todas que nós queremos trabalhar, se não existe a base? Se o sujeito não tem, coitado, a condição de poder ir ao banco, progredir, ter o seu crédito, enfim, tirar essas amarras que ele tem hoje de ser um poceiro e não ser o dono da sua própria terra. A medida provisória já recebeu quase 550 emendas e o prazo para análise vai até 20 de março. O relatório da comissão mista que analisa a MP 905 deve ser lido nesta quarta-feira e a votação está prevista para a primeira semana de março. Considerada por muitos uma mini-reforma trabalhista, a medida provisória estabelece o contrato de trabalho verde-amarelo e desregulamenta um conjunto de profissões. Pode parecer no mínimo estranho, mas uma lei de 1975 regulamentou a profissão de guardador e lavador de automóveis. Mas isso agora vai mudar. Esse é apenas um dos itens da proposta do governo, tão abrangente que é difícil de explicar em poucos minutos. O objetivo da MP é reduzir o desemprego na faixa de maior incidência, os jovens de 18 a 29 anos, e dar um incentivo a abrir novas vagas para fins de registro do primeiro emprego em carteira e previdência social. As empresas ficam autorizadas a contratá-los por um período de 24 meses. O empregador recolhe para a Previdência, em vez dos 20%, apenas 8% sobre a folha de salários. Fica também dispensado da multa nas demissões sem justa causa. A MP é uma forma de solucionar justamente essa dificuldade que o nosso país está enfrentando para empregar essas pessoas jovens. As pessoas jovens, inseri-las no mercado de trabalho. E o empregador, sim, tem vantagem. O teto da remuneração será de um salário mínimo e meio.
E o número de contratados nessa nova modalidade não poderá ultrapassar 20% do total de empregados. A substituição dos antigos pelos novos funcionários do contrato verde-amarelo não será permitida. Mas vamos a um outro item da MP, a desregulamentação. Além do guardador de automóvel, dentre as profissões agora dispensadas do registro profissional, ficam incluídos jornalistas, radialistas, corretores de seguro, publicitários, atuários, sociólogos, arquivistas, músicos, estatísticos, secretários, aeronautas e químicos. Essa casa deve trazer para cá essas profissões, ora envolvidas, e nós ampliarmos o leque para poder ouvir realmente aquele que pode vir a ser prejudicado e aquele que pode vir a ser auxiliado com essa medida. A medida provisória prevê o funcionamento dos bancos aos sábados, com exceção dos caixas, e acaba com o descanso semanal aos domingos, permitindo, na prática, o trabalho em todos os setores. A desburocratização, ela passou a ser uma palavra de ordem no Brasil. Então, você não pode utilizar a palavra desburocratizar, modernizar, para poder reduzir drasticamente direitos. É o que está acontecendo com a SMP 905. Num outro item da proposta, o Planalto busca estimular o empreendedorismo da camada mais pobre da população, já que dos quase 40 milhões de pessoas do cadastro, apenas 6,7 milhões possuem empréstimos ativos. Assim, para o microcrédito, estão previstos 40 bilhões de reais em 11 milhões de contratos até o final de 2022. Nós podemos caminhar, discutir o primeiro emprego e discutir o microcrédito. Agora, aquilo de mexer no 13º das pessoas, nas férias, nas horas extras, na periculosidade, na rescisão de contrato, é uma outra reforma trabalhista. Para o consultor legislativo Eduardo Modena, apesar das quase 2.000 emendas apresentadas até agora, a MP tem boas chances de aprovação. A velocidade com que ela está sendo tramitada parece ser um indicativo de que ela tende a ser aprovada. Se vai ser aprovada integralmente ou não, é algo que nós vamos ver. A votação da medida provisória 898, que estabelece o pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família, foi adiada pela 5ª vez. A falta de acordo entre parlamentares e o governo fez dependentes do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, o BPC, voltarem para casa sem respostas. O governo se justificou. Nós precisamos da aquiescência, da autorização do ministro da pasta que é responsável pela Bolsa Família. Hoje, nós estamos tendo aí, nesse momento, a troca do comando do Ministério da Cidadania, com a saída do ministro Osmar Terra, sendo empossado o ministro Onyx Lorenzoni. Então, eu me comprometi a conversar com o ministro Onyx, levar para ele a proposta de permanência do 13º da Bolsa e ver como nós conseguimos avançar numa proposta também para o BPC. O texto original da MP previa o pagamento do 13º do Bolsa Família apenas em 2019, mas o relator quer torná-lo permanente e estendê-lo aos beneficiários do BPC. O senador Randolfo Rodrigues sugere como fonte de recursos a tributação das aplicações em fundos de investimentos fechados. Não há mais nada a ser cedido. Está ficando cada vez mais patente nesta medida provisória a total indisposição do governo para conceder direitos aos mais pobres. Outro encontro da comissão está marcado para esta quarta-feira. O governo promete solução, mas o relator da medida provisória acredita que ainda não haverá resposta conclusiva. A MP perde validade no dia 24 de março. A solução que inviabiliza um direito das famílias que recebem o benefício de prestação continuada, para nós não é solução. A reunião com os líderes partidários da Câmara e do Senado, que definiria acordo sobre a votação do veto ao orçamento impositivo, estava prevista para esta terça-feira, mas foi cancelada. Segundo o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o parlamento aguarda do governo o envio do projeto de lei referente aos dispositivos vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.
A coluna da Instituição Fiscal Independente desta semana trata de proposições em tramitação no Congresso que prometem retomar o crescimento econômico do Brasil, como a PEC emergencial, a do Pacto Federativo e a dos fundos. Há tramitando no Congresso Nacional uma série de matérias que podem ajudar a reduzir os desequilíbrios fiscais e fazer o país crescer um pouco mais. A imprensa tem dado ênfase a duas matérias, a reforma administrativa e a reforma tributária. Não é por menos. Essas duas matérias, caso sejam aprovadas, poderão contribuir para o aumento do crescimento econômico do país, para o uso mais eficiente dos recursos públicos e para uma maior eficiência da alocação dos recursos na economia. Existem ainda outras matérias que são mais urgentes e podem produzir efeitos mais rápidos. A PEC emergencial, ela traz instrumentos para que estados, municípios e União possam controlar as despesas obrigatórias. O descontrole das despesas obrigatórias é talvez o principal problema fiscal vivido por União, estados e municípios. Há também a necessidade de aprovar a reforma previdenciária no caso dos estados e municípios. Já a PEC do Pacto Federativo cria uma institucionalidade mais favorável à sustentabilidade fiscal do país no longo prazo, além de melhorar as relações entre União, estados e municípios. Há uma outra PEC, a PEC dos fundos, que poderá ser aprovada com mais rapidez no Senado Federal. Esta PEC determina que todos os fundos públicos sejam ratificados num prazo de até 2 anos a partir do exercício de promulgação dessa emenda constitucional. E esta ratificação deverá ser feita por meio de lei complementar. O patrimônio líquido desses fundos deverá ser transferido ao Estado a que pertence. Essa PEC também revoga toda a legislação infraconstitucional que vincula receitas a fundos. Há que se observar que, atualmente, uma parte dessas receitas não estão sendo utilizadas em nenhuma despesa, de tal modo que, se elas forem utilizadas para despesa, o efeito poderá ser o comprometimento da regra do limite de gastos. A aprovação da PEC dos fundos é justificável, pois atualmente há um uso intensivo da vinculação de receitas no Brasil. A vinculação de receitas, ela prejudica o uso mais adequado dos recursos em cada momento. Há que se observar que os poderes dos 3 níveis de governo terão mais de 2 anos para decidir quais fundos ainda são justificáveis e, portanto, merecem ser mantidos. Para mais informações sobre esses assuntos, ver o site da IFE. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.